Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, pioneiro no diálogo na convivência interreligiosa. Com muita satisfação, no programa de hoje, nós recebemos o professor Domingos Pardal Braz. Professor, boa tarde. Boa tarde, querido Afonso. Boa tarde, querido público. Desejo a todos que este dia transcorra em paz e harmonia. Sua presença é muito importante para todos nós. Estamos felizes com o seu retorno ao programa Conviver. Bom, o professor Braz, que vai estar aqui conosco hoje, atende à nossa pauta fundamentalismo religioso. Mas antes de entrar e apresentar o professor Braz, para quem não conhece, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão compartilhando o nosso programa, estão multiplicando esse nosso esforço pioneiro no sentido de estabelecer diálogo entre religiosos, trazer aqui informações sobre as religiões. Participe do programa Conviver, que está sendo gravado, por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Mande as suas sugestões, críticas, comentários, observações. Faça a sua sugestão. Quem você gostaria de ver entrevistado no programa Conviver? E que perguntas você gostaria que fossem feitas a essa sua indicação? Faça isso hoje mesmo e colabore com a nossa produção para fazer cada vez mais um programa mais interessante e que traga aspectos religiosos e culturais dos segmentos que são aqui apresentados com muita expressão pelos nossos convidados. Bom, o professor Domingos Pardal Braz, que está conosco nesta pauta essencial nos dias de hoje, radicalismo interreligioso, fundamentalismo religioso, fanatismo religioso. O nosso professor é formado, bacharel e licenciado em História pela Universidade Católica de Santos. Ele é bacharel em Teologia. O professor Domingos Pardal Braz é licenciado em Filosofia pelos Claretianos de São Paulo. A especialização dele, paleografia, biblioteconomia, arquivística e museologia. Nos seus domínios se encontram estudos sobre as antiguidades orientais, letras clássicas, filosofia clássica, patrística e patrologia, Antigo e Novo Testamento, história da Reforma Protestante, história da educação, teoria sociológica, teoria psicológica, teoria histórica, etc. Por isso que ele está aqui conosco hoje. Ele é muito requisitado nas áreas de psicologia e parapsicologia há cerca de 30 anos. É estudioso de literatura comparada. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, São Paulo. É membro também do Sodalício Cultural José Marti, de Santos, São Paulo. Seus livros, Livro das Mil Perguntas, Manual de Ética e Moral, Protestando contra o Protestantismo, a Ortodoxia e o Cânon do Antigo Testamento, o Mito da Bíblia, Psicologia, Parapsicologia e Positivismo. Professor Domingos Pardal Braz,
vamos começar aqui esquentando aqui a nossa conversa. Para o senhor, o que é religião e qual o objetivo da religião? Mais uma vez, saudações fraternas a todos os que estão acompanhando este maravilhoso programa. Eu diria que a religião é um estado de comunhão com o sagrado, né? Mas essa definição fica incompleta se essa comunhão não tem um outro objetivo. E o objetivo da religião, que é essa comunhão com o sagrado, é tornar os seres humanos melhores, fazer com que eles assumam uma vida ética. Eu acho que esta definição, creio eu, está de acordo com o que nós lemos no Evangelho, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo, perdoar 70 vezes 7, não julgar, abster-se de condenar. Penso eu que este seja o principal objetivo de toda a religiosidade humana. Algumas palavras sobre o seu credo religioso, professor Braz. Eu sou membro da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e Ortodoxa, que faz parte é a base do cristianismo histórico, e sustenta a doutrina da sucessão apostólica, tá? Por meio dos bispos no decorrer dos séculos, e pretende conservar os ensinamentos doutrinais de Nosso Senhor Jesus Cristo e comunicá-los à humanidade. Professor Braz, o radicalismo religioso, o fanatismo religioso, não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. Eu gostaria, assim, para clarear aqui a nossa entrevista, mais ainda do que está clareada pela sua presença, eu gostaria de convidar o senhor a se pronunciar sobre o iluminismo, que me parece que é um divisor de águas na história da religião, na história da humanidade, da filosofia, da ciência. Que o senhor falasse um pouquinho sobre o iluminismo, o século das luzes, enfim, para que a gente pudesse, a partir do iluminismo, dar alguns passos na direção desse fanatismo de hoje, que é o nosso objetivo. Fique à vontade. Obrigado, Afonso. As considerações que eu tenho que fazer são as seguintes. O iluminismo, ele tem seu ambiente na França, durante o século XVIII. Nós conhecemos os representantes de Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau, etc. e tal. Lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente com grande pesar no meu coração, lamentavelmente o iluminismo tem sido muito mal compreendido pelas instituições cristãs, pelas organizações cristãs, que costumam apresentar o iluminismo como inimigo, como algo pagão, como algo pernicioso, maligno ou negativo. E não é disso que se trata. O iluminismo ele foi um processo de secularização. Isso significa, ele lançou os fundamentos do laicismo, que é a separação da religião ou da igreja e da política, no plano político. E isso corresponde às necessidades do Evangelho. Jesus Cristo disse: dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. E julgo que o sentido dessas palavras seja bem claro. Jesus Cristo jamais desejou que a sua espiritualidade estivesse atrelada ao poder político. Tá? Ele jamais desejou que houvesse uma união, uma associação entre igreja e Estado. Então, esse estado de separação que vigorou nos primeiros séculos, a idade de ouro do cristianismo, ele é um estado desejável. E ele foi recuperado nos últimos séculos pelo iluminismo. Às vezes, sim, claro, a Revolução Francesa teve excessos de violência, mas qual movimento de massas não teve excessos de violência? Apesar desses excessos que nós deploramos, o objetivo, ao menos quanto à secularização do poder político, foi um objetivo ético, foi um objetivo essencialmente cristão e um objetivo
precioso. E quero finalizar isto dizendo que parte dos princípios e dos valores éticos portados pelo iluminismo não passam da mesma ética cristã secularizada. Ao contrário do que se diz, que o iluminismo é uma apostasia, que o iluminismo é contra a fé cristã, que o iluminismo, isso está errado. Na verdade, é o oposto disso. O iluminismo é um processo de secularização de princípios e de valores que são cristãos, como a tolerância, a convivência, o respeito mútuo, o apreço pela liberdade, o pluralismo. Tudo isto faz parte da ética cristã. Está assente no Evangelho, no Novo Testamento e nos escritos dos primeiros líderes eclesiásticos, os padres da Igreja. Professor Braz, até o Império comandado por Dom Pedro II, o Império Brasileiro, o Brasil tinha como religião de Estado, a religião associada ao Estado, o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja oficial. Do Estado. Ou seja, a igreja tinha uma participação, uma influência, como o senhor sabe muito melhor do que nós, uma influência muito grande na política brasileira, nas ações políticas, econômicas e financeiras. A partir de 1889, com a proclamação da República, o Estado passa a ser laico. Na verdade, 1890-91, foi um processo que terminou em 1891. Perfeito. Então, esse processo, o senhor acredita que ainda hoje está em andamento? Porque é natural, a vocação de um país colonizado pelos portugueses, que eram eminentemente católicos, traz uma tendência para uma religião única. E a gente sente que, nesse momento, há um estremecimento, porque com o avanço dos evangélicos, a Igreja Católica vai perdendo uma fatia substancial, digamos assim, dos seus fiéis. Como é que o senhor enxerga esse panorama? O senhor acredita que essa reação e contra-reação possa estar, de alguma maneira, associada a fanatismo religioso, radicalismo religioso? Será que há uma tentativa? Eu sei que eu estou me estendendo, mas eu gostaria que o senhor conhecesse o nosso pensamento. E o senhor, como um hábil professor, o senhor que tem o carisma, poderia nos explicar melhor. Será que essa mudança de cenário, que, como o senhor disse, já começou a partir da própria República, ainda está em transição e há uma reação contra essa ração e contra-reação? Se é que eu posso colocar assim? A sua pergunta é uma pergunta complexa que exigiria 1 hora de conferência, exigiria 1 hora, 2 horas de conferência. Primeiramente, porque a pergunta que você faz, Afonso, ela entra pelos domínios da cultura, e a cultura é algo extremamente complexo. Durante esse período que você fala, que é o Império, vamos nos restringir ao Império, houve um único momento de atrito entre a Igreja Romana e a sociedade mais, digamos assim, progressista, que é chamado conflito maçônico, a questão dos bispos, em 1870, porque haviam 2 bispos, talvez um pouco destemperados, talvez um pouquinho fanáticos, um pouquinho zelosos, e trouxeram este conflito. Mas é bom salientar que foi algo, esse conflito foi algo inusual, foi algo incomum dentro deste cenário. A própria Igreja Romana, em 1891, achava que a separação seria benéfica para ela, por causa da lei do padroado, que havia contrapartida, às vezes beneficiava a igreja em parte, mas também muitas vezes beneficiava o Estado. E naquele momento a igreja se sentia lesada. Em 1891, ela estava perdendo conventos, os frades velhos morrendo, não podiam entrar religiosos estrangeiros, e o Dom Pedro II estava encampando
vários mosteiros, vários imóveis, e a própria igreja estava insatisfeita com isso. Bem, se existe essa tendência que você falou, olha, eu nunca li nada sobre isto, mas é perfeitamente possível, tá? Que dentro do inconsciente coletivo do povo brasileiro se tenha esta tendência por uma unificação religiosa, principalmente entre as pessoas mais simples, que baseiam a sua conduta e a sua moral nas crenças religiosas, que elas tenham essa tendência. Tá? Agora, se você perguntou se isso me preocupa muito, porque a religião, ela porta princípios e valores, ela traz noções de conduta econômicas, literárias, estéticas, éticas, etc. Tá? Eu diria para você, faria uma análise muito breve sobre o próprio espiritismo, que juntamente com o budismo, eu considero uma das formas religiosas mais fiéis ao cristianismo em sentido ético, mais avançadas, mais evoluídas. O espiritismo teve certa facilidade, eu diria, para se inserir na sociedade brasileira, justamente por causa do catolicismo. Num país protestante, dificilmente o espiritismo conseguiria um tão grande sucesso, por razões a questão do Antigo Testamento, o protestantismo tem aquela coisa, minha avó, que era protestante, chamava os espíritas de necromantes, olha que coisa horrível, né? E eles fazem isso até hoje, porque leem lá no Antigo Testamento as leis dos judeus, que eram muito severas, mas nós não somos judeus, e infelizmente, essa confusão toda passou para a própria Igreja Romana, para a própria Igreja Ortodoxa, lamentavelmente. Tá? Mas o que eu vejo hoje me preocupa muito, porque nós temos uma população espírita, uma população budista, uma população apostólica romana, e com determinados princípios e valores que foram introjetados por essa religião há séculos, estão aí, alguns são muito saudáveis. A religião apostólica romana, ela tem uma doutrina social, acho que você sabe disso, com a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, defende os interesses dos trabalhadores, dos operários. Tem a teologia da libertação, que tem excessos, mas ela tem um sentido profundamente cristão também, ético. E agora nós temos a inserção do protestantismo. E qual é o grande problema disso, Afonso? O protestantismo criou uma cultura própria. E esta cultura é a cultura norte-americana. A cultura norte-americana, criada pelos pais peregrinos, é uma cultura própria, que entra o capitalismo, esse capitalismo que nós chamamos de capitalismo selvagem, a exploração do homem pelo homem, a poluição da natureza, o imperialismo, as guerras. Então, assim, a meu ver, a cultura norte-americana é uma cultura muito problemática, muito afastada dos princípios e dos valores cristãos em termos de ética. Você teve o extermínio dos indígenas lá no oeste, né? Que a gente conhece muito bem, a Ku Klux Klan lá, que foi fundada por um diácono calvinista protestante, Nathan Bedford. Então, é uma sociedade muito complicada. E o que a gente vê dentro da história, quando há essa mudança religiosa, os princípios e valores mudam. Então, eu diria o seguinte, Afonso, que os países apostólicos romanos poderiam ser espíritas também, o Brasil em parte é espírita, tá? Com essa transformação, essas conversões a setores mais radicais do protestantismo, nós vamos ter, e já estamos tendo, uma introdução de cultura protestante, de princípios e de valores protestantes, na economia, na cultura. E a tendência, até o doutor Enéas Carneiro falava muito nisso, ele era nacionalista, a tendência é que, na medida em que essas organizações fundamentalistas, esse cristianismo radical trazido dos Estados Unidos, ele é assimilado pelos brasileiros. O Brasil vai cada vez mais se transformando numa cópia dos Estados Unidos da América do Norte. E eu acho isso tremendamente catastrófico. A palavra é essa, eu acho isso tremendamente sinistro e catastrófico. Eu penso que os Estados Unidos não seja modelo para o mundo, e muito menos
para o Brasil. Mas no plano da cultura é assim, a fé religiosa, ela introjeta, produz cultura, introjeta princípios, introjeta valores, e isto me preocupa tremendamente. Olha, Afonso, só para... Você viu que teve um golpe nos Estados Unidos, uma tentativa com o Trump, e aqui, anos depois, uma grande agressão contra a nossa democracia, e 90% de pastores protestantes, fundamentalistas, profetas, pregadores, envolvidos neste golpe, neste ataque contra a nossa democracia. Isso mostra o quanto essa situação é dramática e preocupante. Professor Braz, democratas que nós somos, pela liberdade do pensamento, de expressão, estaremos sempre aqui defendendo o direito do outro de se manifestar. Agora, para quem está chegando aí agora, como é que o senhor define radicalismo religioso? Nos colocando os pingos nos is. Podemos defini-lo de duas maneiras. Eu vou distinguir, Afonso, eu vou usar fundamentalismo de radicalismo. Eu vou tentar distinguir. Fundamentalismo é quando, dentro do sistema religioso, há uma série de doutrinas demasiado irracionais, demasiado irracionalistas, tá? Doutrinas de caráter fetichista, mágico, miraculoso. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você tem, dentro de certos segmentos do cristianismo, crenças israelitas antigas, como a crença num dilúvio literal, a crença de que anjos desceram do céu e transaram com mulheres, a crença que o mundo foi feito em 6 dias e Deus descansou no 7º dia. Então, coisas desse tipo, coisas desse jaez, uma ênfase exagerada em milagres no tempo presente, estão acontecendo milagres a toda hora, a todo momento. Eu diria que isso é um fundamentalismo religioso. Já o radicalismo, eu diria que o radicalismo é uma coisa mais séria ainda. Eu entendo o radicalismo como algo ligado ao exercício da força, ao exercício da violência, a violação de direitos, ou seja, a agressão a outras formas religiosas. E aí citaria 2 exemplos. Um clássico, que é o islamismo. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Com a doutrina clássica de jihad, que é a guerra santa. A gente tem que distinguir. O xiita diz que a jihad é uma luta espiritual, porque os xiitas predominam no Irã. O Irã é a antiga Pérsia, um ambiente muito mais refinado, um ambiente muito mais civilizado. Então, os muçulmanos persas, os xiitas, fizeram uma releitura não histórica da jihad. E hoje eles dizem, jihad não é atacar as pessoas das outras religiões. Jihad é um exercício interno, é um exercício de luta espiritual contra si mesmo. Mas nós sabemos que o sentido histórico de jihad não é esse. O sentido histórico de jihad é mantido pelos sunitas. E, de fato, é a agressão a pessoas de outras crenças, como teve no caso do Salman Rushdie, que escreveu os versos satânicos, e, lamentavelmente, há uns anos atrás, sofreu um atentado, estava exilado na Inglaterra e sofreu um atentado. Então, um exemplo é a jihad na sua acepção clássica, na sua acepção histórica mantida pelos sunitas. Agredir pessoas de outras religiões, cercear os seus direitos, a dizia, o imposto do infiel, coisas desse tipo. E citaria um segundo exemplo, relacionado à realidade brasileira, que foi até o que você mencionou. Lamentavelmente, nos anos 80, nós tínhamos eu lembro muito disso, os atletas de Cristo. Tá? Hoje nós temos no Rio de Janeiro, nas comunidades carentes, os traficantes de Cristo, os traficantes de Jesus, o narcoevangelismo. Isso tem que ser colocado em todas as TVs. Isso tem que ser colocado em alto e bom som. Existem, inclusive, 3 livros, 3 publicações maravilhosas, vocês podem procurar na internet, eu não estou com elas agora, 3 livros recentes sobre essa questão do narcoevangelismo, que é a associação entre os líderes do primeiro comando, os líderes do tráfico no Rio de Janeiro, nas comunidades carentes ou favelas, e as lideranças fundamentalistas protestantes. Do que decorreu disso aí? Algo que é extremamente grave no Estado de Direito. A gente sabe que
vamos falar, esse professor está falando bobagem, porque numa favela, numa comunidade carente, já não vigora o Estado de Direito. É uma sociedade à parte. Tá? Onde o cumprimento das leis é muito difícil. Mas não havia tido nenhum problema muito sério com relação à liberdade religiosa, que é um dos pilares da vida democrática. E nós estamos vendo há anos, e agora ultimamente, casas de umbanda, de candomblé, depredadas, destruídas, invadidas. Isto é um crime inexpiável. Não importa se eu creio ou não creio no candomblé, na umbanda, essas pessoas têm o direito, elas são seres humanos que na sua dignidade, na sua liberdade, elas têm o direito de exercer os seus rituais religiosos e de ser protegidas por lei. E agora nós estamos vendo que estas perseguições, está havendo uma articulação entre esses líderes religiosos fundamentalistas, bem do tipo do Silas Malafaia, desse tipinho, com esses líderes do tráfico. E esses líderes do tráfico estão proibindo o livre exercício, violando a Constituição, cometendo um crime inexpiável e impedindo essas minorias religiosas de exercerem o seu culto nas comunidades do Rio de Janeiro. E eu queria saber aqui, neste programa, que é público e tem uma grande audiência, o que as autoridades brasileiras e as autoridades cariocas, municipais e estaduais, estão fazendo neste momento com relação a este crime, a esta lesa Constituição. Violação de direito. Está sendo igual, nós estamos vendo, Afonso, observando, a criação de algo semelhante aos califados islâmicos lá no Oriente, nessas comunidades carentes. E agora, é assim, você conhece aquela historinha, o Bertold Brecht até diz, levaram o negro, eu não me importei, levaram o índio, eu não me importei, levaram o paralítico, eu não me importei, levaram a mulher, eu não me importei, agora levam-me a mim e ninguém se importa comigo. Tem o Bertold Brecht teria dito isso. Então, assim, os apostólicos romanos não ligaram para isso. Não sei os espíritas, não vi, não posso falar, mas era para todas as pessoas religiosas e irreligiosas, todos ateus, todos os cidadãos, tá? Estarem observando isso e se opondo. E eu não sei, a Igreja Romana é forte, a Igreja Apostólica Romana, e agora ela está sendo vítima. As missas já foram as missas em certas comunidades carentes do Rio de Janeiro, favelas, as missas já estão proibidas pelos traficantes, porque eles querem proibir todo o exercício de qualquer religião e instalar, o Complexo de Israel é o nome, e instalar nos moldes do Velho Testamento, tirar toda a dissidência religiosa, uniformizar e criar como se fosse um califado ou antigo Israel. Isto é algo extremamente sério na história recente do Brasil. Na sua opinião, professor Braz, qual é o objetivo do fundamentalismo religioso? Controlar o outro, dominar o outro. O Adler, que é um psicólogo, Adler diria, Adler foi discípulo de Freud, mas depois acabou rompendo com ele, foi um pouco influenciado por teorias marxistas. O Adler é o teórico do poder. Tá? Então ele diria que o ser humano busca afirmar-se. Tá? O ser humano tem uma tendência ao poder, às vezes exageradamente. Então eu acredito que não existe uma melhor maneira de dominar o próximo do que fazê-lo em nome de Deus, usurpar a autoridade divina, pegar um livro qualquer e dizer, está escrito aqui na palavra de Deus. Tá? Faça aí, pegar o livro e dizer, faça isto, faça aquilo, buscar comandar, dominar o outro, se torna mais fácil, muito mais bem sucedido, muito mais execuível quando eu pego um livro qualquer e digo que tem que se fazer isso em nome de Deus. Você tem que lamber meu pé em nome de Deus, você tem que não fazer jejum e não comer em nome de Deus, tem que me dar parte do seu salário em nome de Deus, tem que odiar os homossexuais em nome de Deus, tem que disciplinar sua mulher em nome de Deus. Dominar as pessoas, fazer com que ela faça aquilo que nós desejamos é muito mais fácil quando nós usamos de algum livro sagrado ou de alguma autoridade religiosa. Lamentavelmente, o objetivo do fundamentalismo é dominar o outro, dominar o próximo, dominar o semelhante, escravizá-lo. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, professor, a sua avaliação sobre uma questão que é o esvaziamento religioso que acontece na Europa, na França particularmente já há muito tempo,
Mas agora na Itália, parece que na Itália, nós temos correspondentes lá na Itália, e eles dizem para nós que há um desinteresse completo pela religião. As pessoas parecem que estão indiferentes à religião. E na Itália é o berço ali do catolicismo, o Vaticano está lá. Como é que o senhor explica essa indiferença do europeu em relação ao culto religioso em geral? É uma pergunta muito polêmica que você faz, que exige uma resposta à altura, uma resposta honesta e leal. Eu gostaria de fazer uma distinção entre os países protestantes e os países apostólicos romanos, no primeiro momento. E até a gente poderia fazer uma distinção entre a França, propriamente dita, berço da Revolução Francesa e do Iluminismo, os países do Sul, Itália e países ibéricos, e os países protestantes. Bem, as causas são um pouco variadas. Nos países protestantes, como a Alemanha, que são os mais incrédulos, Alemanha, Dinamarca, Suécia, o que acontece nessas sociedades é que desde cedo o protestantismo surge no século XVI e ele é baseado no livre exame, na livre interpretação da tal Bíblia. Cada um pode ler a Bíblia, o Antigo Testamento, e tirar as conclusões que bem quer, e dizer que é dogma, dizer que é uma verdade, etc. e tal. Isso gerou um grande número isso gerou uma fragmentação, um grande número de organizações religiosas com doutrinas contraditórias e extravagantes, e isso desde o século XVII e XVIII acarretou cada vez mais esse processo de descrença. Isso vale para os países protestantes. A França passou por uma outra situação. Na França, a Igreja Apostólica Romana, por estar unida ao poder, por estar unida à monarquia, por estar unida ao Estado absoluto, autocrático e profundamente unida à política, a Igreja francesa dos séculos 17 e 18, ela não correspondeu às expectativas populares. As pessoas mais humildes, as massas, o povo, sofria grande opressão por parte dos reis e por parte do Estado, enquanto a igreja se mantinha inerte. A igreja ficava de braços cruzados, assistindo todo esse espetáculo de dominação, de crueldade, inclusive. E isso foi tirando a fé dos franceses até chegar à Revolução Francesa. Napoleão tentou fazer alguma coisa, teve mais um século de união com o Estado, mas a igreja nunca foi capaz de recuperar o seu prestígio na França devido à sua ficha suja nos séculos 17 e 18, essa alienação com relação ao bem-estar do povo. E agora, por fim, chegamos aos países como a Itália, a Espanha e Portugal, que são de tradições profundamente apostólicas romanas, cristãs, que conseguiram inclusive barrar o Islã, remover o Islã. O que acontece com essas sociedades? Temos dois motivos, Afonso. O primeiro, para as pessoas mais intelectualizadas. O Espiritismo sabe. A Igreja Romana, na sua fé, tem dois problemas muito sérios. E assim, eu sou de origem protestante, todo mundo sabe, a minha família é protestante, eu fui convertido à Igreja Romana, tenho um carinho por ela, inclusive, mas a verdade tem que ser dita, eu sou hoje católico ortodoxo por causa disso. A Igreja Romana tem dois grandes problemas, que os livros espíritas tratam disso, com grande propriedade, as memórias do Padre se eu não me engano, acho que as memórias do Padre Germano e outros trazem esse problema. O primeiro é a questão do agostinianismo, que é a crença de que a natureza humana ela foi corrompida de uma tal maneira que o ser humano não é mais livre, não tem livre-arbítrio. E ele é um juguete da graça de Deus. Deus move magicamente o homem, Deus converte o homem, e aí vem a questão de por que ele converte uns e não converte outros, é uma doutrina maluca danada. Nós, ortodoxos gregos, afirmamos o catolicismo ortodoxo, as igrejas apostólicas do Oriente afirmam a manutenção do livre-arbítrio, igual o espiritismo e a própria filosofia, o ser humano é livre, tem seu livre-arbítrio, inclusive para se converter à fé, é ele que toma a iniciativa, é ele que se converte. Então a Igreja Romana tem essa questão do agostinianismo. E a outra questão pior, atrelada a essa, a doutrina das penas eternas. O calcanhar de Aquiles do cristianismo ocidental, da Igreja Romana, é a crença no tal inferno eterno, que é uma crença cruel, desumana, problemática. Para a Igreja Ortodoxa,
é uma opinião teológica, algo mais leve. Alguns, infelizmente, têm essa opinião, eu não tenho, tá? Sou universalista, tá? Como a maior parte dos cristãos dos primeiros séculos, mas a Igreja Romana tem esse problema. Para ela, a doutrina do inferno é um dogma de fé que pessoas realmente vão sofrer castigos eternos. Isso é uma doutrina muito problemática. Isso tira a fé dos intelectuais. Com relação às massas, é muito rápido. Até 60 anos atrás, a Igreja Romana tinha um ritual muito bonito, igual da Igreja Ortodoxa, e é um dos motivos pelos quais eu sou ortodoxo, pelo ritual ortodoxo. A Igreja Romana tinha aquela missa tridentina do tempo do Allan Kardec, que era naquelas catedrais de costa, cantada em latim, gregoriano, que era uma coisa extraordinária. Eu, particularmente, já disse para você, amo muito, tenho muito respeito e até carinho pelo espiritismo, mas eu tenho necessidade deste ritual. Até como historiador, sempre desejei isso, desde criança, esse culto belo, essa coisa simbólica do incenso, das velas, do canto. Tá? E a Igreja Romana teve isso até 60 anos atrás. Um dos grandes motivos da crise que assistimos hoje é a mudança da liturgia, é a substituição desse ritual antigo e bonito que atraía as massas por essa missa moderna, que não tem beleza. A Rita Lee, eu vou citar duas mulheres maravilhosas, uma poetisa e uma cantora. A Rita Lee e a Hilda Hilst disseram que a missa moderna é feia, que não tem atrativo, não tem beleza. Você vai ali para ouvir o padre ficar falando. Tá? E pior ainda, a carismática, que é pentecostal, vinda dos Estados Unidos, do protestantismo. Então a igreja perdeu a sua adoração, perdeu o seu culto, e isso realmente, as massas perderam o respeito, a religião romana perdeu o crédito, em parte por causa disso. E não tem, temo dizer, se o Papa Romano não restaurar a missa antiga, que aliás é algo problemático, porque essas pessoas que estão ao lado da missa antiga, lamentavelmente são demasiado moralistas, têm essa tendência fetichista que a gente falou, né? Então é muito problemático para ele fazer isso, mas eu acho que com todos os riscos, o melhor caminho é ele tentar restaurar esta missa antiga, com o canto gregoriano, ritual, incenso, porque, como diziam, eu lembro que a minha avó era protestante e muito fanática, mas até ela ia assistir às cerimônias da Semana Santa. Iam espíritas, iam judeus, porque eram cerimônias muito bonitas. E eu acho que esses rituais são muito importantes. A Europa é histórica. Você entra numa catedral, você vê relíquias de santos, como você falou, manuscritos preciosos, coisas dos primeiros séculos. Mas o ritual não está de acordo, porque é uma coisa moderna, se separou disso. É uma crise muito séria. Na produção do programa Conviver Hoje, na produção e direção geral, Alex Monteiro. No apoio à produção, Regina Prata. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Os trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Supervisão de Guiomar Santana. Muito bom ter o seu pensamento lúcido aqui, o seu conhecimento no nosso programa, professor Braz. Posso mostrar os livros antes de terminar? Só mostrar os livros. Claro, por favor, temos aí os minutos. Dá para ver? Dá sim. Esse aqui é o maravilhoso Caibar Schutel, que todos conhecemos. Tá? Para quem não sabe, ele também escreveu um livro de polêmica com relação ao protestantismo. Eu li quando era jovem, na época da minha conversão à Igreja Romana, ajudou eu a cessar de ser protestante, este livro espírita. Este aqui, esta joia, este livro é um tesouro, tá? De Benedito Fonseca, Protestantismo e Espiritismo, outra obra que eu recomendo, vão nos sebos, tentem adquirir para vocês terem uma posição mais crítica a respeito do protestantismo. E este livro aqui, que já aborda o protestantismo norte-americano, acho que todo espírita deve conhecer e deve ler, né? De Daley Owen, um intelectual inglês convertido ao espiritismo, tá vendo aqui, da FEB. Perfeito. E recomendo, por fim, as obras de um cidadão esquecido, não sei se ele é esquecido, Afonso, Romeu do Amaral Camargo. Romeu do Amaral Camargo foi presidente de um sodalício espírita aí na capital. E ele se converteu muito jovem ao calvinismo, ao presbiterianismo. Ele foi diácono da Organização Presbiteriana Independente aqui no Brasil. Ele, com 40 anos de idade, achou as obras do Kardec
iria queimá-las, iria destruí-las, mas ele estava doente de cama e resolveu lê-las. E aí o protestantismo saiu pela janela. E ele se converteu ao espiritismo. Tá? E o principal, ele escreveu 2 livros, ele escreveu também 2 livros com título parecido, Protestantismo, Catolicismo e Espiritismo. Romeu do Amaral Camargo, esse homem era genial, valorizem eles, espíritas, valorizem esse cara. Professor Domingos Pardal Braz, o senhor vestiu a camisa do diálogo interreligioso. Eu acho, Afonso, que nós temos que ser muito honestos. Eu sou muito crítico com relação a isto. Eu acho que muitas vezes os espíritas e os apostólicos romanos são um pouco ingênuos, porque não foram protestantes. Tem pessoas de boa vontade no protestantismo? Tem, claro que tem. Tem pessoas melhores que suas religiões, tem muita gente boa que busca amar o próximo como a si mesma, que é digna de nossa total atenção. Mas o protestantismo em si, essa doutrina de que a fé está acima da caridade, isso tem que ser analisado com muito cuidado, essas doutrinas e ensinamentos protestantes, porque são muito perigosos para a nossa vida ética. Nós não podemos colocar fé acima de amor ao próximo. Não podemos fazer isso. Porque tem 2 religiões que são diferentes de todas as outras no mundo. Uma é o budismo e outra o cristianismo histórico, o cristianismo. Porque foram as primeiras religiões que ensinaram que amar ao próximo como a si mesmo está acima de qualquer crença religiosa, que o foco da religião, acima da fé, acima das doutrinas, é o amor ao próximo, o budismo e o cristianismo. E eu parabenizo o espiritismo por ter mantido, eu tenho que ser justo, o espiritismo manteve, resgatou isso, e é isso que todo católico ortodoxo e apostólico romano tem que entender, que o amar ao próximo está acima de tudo, e que se nós não amamos o próximo como a nós mesmos, e não fazemos boas obras, a nossa fé não tem valor algum, a nossa doutrina perde todo sentido. Isso é cristianismo. Professor Braz, o nosso tempo aqui chegou, a ampulheta do tempo está dizendo que o nosso tempo já acabou. Ele é finito. Mas é finito. Mas é sempre tempo de recebê-lo aqui com esse pensamento lúcido. Eu quero agradecer e quero recomendar ao senhor que leve a sua comunidade, a comunidade de estudo de história, onde o senhor se acha incluso, a nossa admiração pelo trabalho desenvolvido, o nosso respeito, o nosso carinho e a certeza de que, embora crenças diferentes, nós estamos irmanados pelo mesmo propósito, que é um mundo melhor. Justiça, amor e liberdade. Justiça, amor e liberdade, no programa Conviver de hoje, com o professor Domingos Pardal Braz, professor de História, teólogo, escritor e pesquisador. Agradeço a sua audiência, me despeço por aqui e peço a você, compartilhe o nosso programa, ajude a divulgar esta mensagem que é necessária nos dias de hoje, diálogo interreligioso. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima semana, se Deus quiser. Você acompanhou Programa Conviver.